E aí, meninos, né, novamente, bom dia. Como eu já tinha passado para vocês, hoje nós vamos estar novamente vendo o material estruturado de língua portuguesa. Né? Agora, hoje, nós vamos estar verificando o descritor 13, mediante aí as habilidades adquiridas já com o descritor 12 da semana passada. Vocês vão estar, nessa semana, reconhecendo diferentes formas de tratar a informação, uma informação na comparação entre textos, do mesmo tema. Lembram que o D12 ele trabalha mais ou menos isso, o reconhecimento do tema, o reconhecimento de uma informação na comparação de dois textos, o paralelo entre os dois textos, e o D13 ele vem aprimorar isso. Compreender a articulação de diferentes linguagens para tratar uma mesma ideia, tendo em vista os diferentes propósitos comunicativos explorados no texto. Então, nós vamos estar aí verificando, por exemplo, em um texto dissertativo, qual seria, por exemplo, a tese desse texto. Qual era o propósito comunicativo, qual era o objetivo na qual nós teríamos de ser repassado. E, com um olhar mais, vamos dizer assim, criterioso no material estruturado, nós vamos apreciar questões do campo da vida pessoal, refletindo sobre uma forma de transmitir ideias de diferentes maneiras no que se refere em relação entre o cotidiano e a internet. Essa aula foi produzida antes mesmo da pandemia, mas é algo que está muito relacionado agora ao nosso meio de ensino. O uso, vamos dizer assim, exagerado da internet por vocês já eram bem antes disso, e hoje vocês estão tendo que remodular esse uso como meio de aprendizado. Ok? Antes da gente iniciar a aula, faz uma frase aí para reflexão de Ideraldo Montenegro, que ele retrata: a internet é uma solidão dividida e uma fantasia compartilhada. Nesse caso aí, muitas vezes, a gente divide nossa solidão com alguém do outro lado da telinha, mas é algo que nós não temos o calor humano, não encontramos o afeto, às vezes, não digo do corpo, mas do contato, do olhar mais próximo, de estar próximo do outro, de estar escutando verdadeiramente o som da risada. Então, seria mais uma fantasia compartilhada. É um mundo virtual que nós acabamos criando, ok? E, mesmo que ele seja real ao mesmo tempo, ele não se torna tão verdadeiro como, vamos assim dizer, o contato com o outro nos aproxima. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir. Então, vamos lá iniciar nossos estudos. Para iniciar os nossos estudos, vocês têm que ver que nós vivemos em uma era tecnológica. E as tecnologias emergentes, as redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, entre outras, muitas, têm tomado cada vez mais o espaço da vida de nós, seres humanos. Visto isso, que muitas vezes vocês não conseguem lidar, por exemplo, com essa parte de aprendizado pelas redes, porque não conseguem, por exemplo, se conter nessa questão de foco no aprendizado referente, por exemplo, está associado ali com o Facebook, o WhatsApp, o Instagram ali do lado, vendo mensagens aleatórias. Então, algumas pessoas já nem fazem mais distinção entre o real e o virtual, ou mesmo vivem mais conectados do que offline. Hoje, devido à pandemia, como eu disse, nós somos quase obrigados a estarem no meio virtual. Mas mesmo antes disso, a maioria de vocês viviam de uma forma que eram quase impossível desligar vocês dessa parte online. Então, para isso, nós vamos analisar 3 textos. O texto 1, ele é um cartaz, uma pequena mensagem, um cartão de uma campanha produzida pelo Pedro Tolfan, se eu não me engano. E ele coloca: você já parou para pensar que enquanto a gente cisma em viver grudado no telefone, a vida de verdade está passando? A vida real é sempre offline.
E aí, o que é que vocês podem dizer sobre esse primeiro texto? Vejam que o Pedro ele acaba, né, publicando isso na internet, só que ele faz questão, né, desses cartões serem escritos, né, à mão, né, em papéis coloridos ou em alguns, né, e depois ele bate a foto e depois, né, para publicar. Isso é como ele tentasse trazer o mais real possível. Seja bem-vinda, Jéssica. Ok? E aí, no ponto de vista de vocês, o que é que a gente já pode relatar sobre o primeiro texto, sobre o pensamento colocado nesse primeiro texto? Vamos lá, meninos. A aula hoje deve ser bem produtiva. Como eu disse, a gente vai estar trabalhando essa temática já na prova. E aí, qual o ponto de vista de vocês sobre o primeiro texto? E aí, Ludmila, seu ponto de vista do primeiro texto? Você já parou para pensar que enquanto a gente cisma em viver grudado no telefone, a vida de verdade está passando? E aí, meninos? Não parou a apresentação, não, Ludmila. É o que eu estou querendo. Vocês estão conseguindo me escutar? Pronto. No ponto de vista de vocês, ok? Em relação ao primeiro texto, qual é né, a opinião de vocês? Você já parou para pensar que enquanto a gente cisma em viver grudado no telefone, a vida de verdade está passando? Qual seria o ponto de vista de vocês no primeiro texto? E aí? Qual é o ponto de vista de vocês no primeiro texto? Que a vida do ser humano está sendo manipulado pela internet. Muito bem. Passamos tanto tempo com o mundo virtual, onde tudo é bom e agradável, que esquecemos de viver nossa verdadeira realidade. Muito bem, Letícia. Aí nós temos aí o segundo texto, certo? Que foi uma publicação acontecida, né? Que acabaram colocando. A vida passa de um jeito ou de outro. Infelizmente, nascemos em uma geração de coisas fúteis. Muitas pessoas preferem viver uma vida virtual do que encerrar a realidade. Isso é um erro. Muito bem, Ciro. Um ótimo pensamento. Certo? Então, a gente tem aí, né, o segundo texto. Antigamente, você chega na casa das pessoas e pedia um copo d'água. Hoje, você pede a senha do Wi-Fi. Então, isso é bem comum, né? E esse post, né,
viralizou também nas redes sociais. E nós temos aí um texto 3, que normalmente é aquelas plaquinhas que acabam, né, colocando aí para enfeitar seus jardins, colocam, né, na entrada da casa, e a pessoa colocou, por exemplo, offline é o novo luxo. Então, se a gente pegar aí os 3 textos, né, qual é a informação comum entre eles? Qual é a informação comum aos 3? Qual é a informação que aparece nos 3? Qual é o assunto comum entre os 3? Vamos lá, Ciro. Qual seria a informação comum entre os 3 textos? E aí, qual é a informação que é comum aos 3 textos? Digitem aí, por favor. A influência da internet e o mundo virtual nos dias de hoje. Muito bem. A questão, por exemplo, né, da pessoa estar conectada, né, ao mundo virtual. E eles acabam também colocando, né, isso, né, as tecnologias, essa questão de estar nas redes sociais, de estar nessa necessidade de estar conectada, né, vamos dizer assim, ao Wi-Fi, como uma forma negativa, ok? Então, hoje nós vamos estar trabalhando exatamente isso, informações em textos variados. Eles podem tratar da mesma informação ou só do mesmo assunto com uma visão diferente entre eles, tá bom? Mas é importante que vocês saibam que reconhecer as diferentes formas de tratar a informação em 2 textos que abordam a mesma temática significa buscar semelhanças e diferenças na perspectiva de compreender a relação entre eles. Então, para compreender, para, né, comparar 2 textos, tentem identificar o assunto deles, em seguida, identificar a temática, ou seja, a ideia central que é defendida por eles, visto que, né, 2 textos do mesmo assunto, eles podem abordar temas diferentes. Além disso, mesmo abordando o mesmo tema, eles ainda podem ter o objetivo, né, a finalidade deles diferentes. E, por sua vez, né, o propósito comunicativo deles podem também diferenciar. Eu posso ter um gênero, como na aula passada, argumentativo. Eu vou argumentar, por exemplo, porque vamos dizer, né, a imigração no Brasil, né, paralisou, né, ou houve entraves. Mas eu posso também somente informar. Então, o propósito comunicativo entre gêneros diferentes também se diferenciam. Eu vou ter semelhanças? Vou. Eu vou ter, por exemplo, textos que se complementam? Vou. Mas eu vou ter textos que abordam a mesma temática, mas são totalmente opostos. Ou seja, um defende uma ideia e o outro repassa outra ideia. Então, vocês têm que ter né, reconhecer essas diferenças e tratar essas informações como iguais, mas ao mesmo tempo vendo o que faz elas, né, de diferentes. Lembrando que, para isso, né, para expressar as palavras, para expressar as ideias, nós vamos podendo ter uma linguagem verbal, que é as palavras, uma linguagem não verbal, que são os desenhos, os gestos, ou uma linguagem, né, verbo-visual, né, ou o que a gente chama de linguagem mista, né, né, ou uma linguagem multimodal, como nós vimos no início lá, né, do nosso conteúdo. Então, essa linguagem multimodal, a gente tem um exemplo aí, né? A questão né, do amor de Julieta, né, Romeu e Julieta, né, uma conversa aí entre os WhatsApps da vida e Hamlet, ok? Então, a gente aí fez aí uma mesclagem, né, tanto das ideias
vamos assim dizer, mais tradicionais de Shakespeare, com as novas tecnologias e os emojis. Além disso, né, vamos ver isso na prática, por exemplo, ó, a ideia de desconexão com a internet foi colocada para vocês. Essa ideia de desconexão, ou seja, eu tenho que me desconectar da internet, ou que essa, né, a desconexão né, foi colocada, eu posso fazer isso através de uma palavra, offline, é uma linguagem verbal. Posso fazer isso por uma placa, né, um símbolozinho do sinal do Wi-Fi sendo cortado pelo símbolo normalmente do negativo. A gente vê nas placas de trânsito, por exemplo. Então, é uma linguagem não verbal. Mas aí a gente pode ter uma linguagem mista. Por exemplo, quando muitas vezes o nosso acesso cai, né, há umas artes gráficas que aparecem. Por exemplo, esse dinossaurozinho e a palavra offline. Então, nesse sentido, eu tenho uma linguagem mista. Então, as ideias elas podem ser repassadas, né, tanto de forma verbal, como não verbal, ou a utilização das duas linguagens. Lembrando que o mesmo assunto ele pode ser tratado de forma diferente, com propósitos diferentes, em linguagens diferentes e em gêneros diferentes. Eu posso, por exemplo, ter um texto, né, um artigo de opinião falando sobre o abuso sexual. Mas aí eu posso ter somente um desenho ou um grafite que represente isso. Eu posso ter uma letra de uma música que junta a melodia, né, o áudio com a palavra. Então, dessa forma, os assuntos eles podem ser abordados em diferentes gêneros, ter a variação, né, o propósito, né, comunicativo diferente. Qual era o propósito, por exemplo, da música? Qual era o propósito da charge? Então, essa variação deve ser interpretada por vocês com mais cautela. Então, a gente retornasse aqui, por exemplo, para o texto, né, que nós já trabalhamos no início. Se vocês verificarem, nós temos o virtual versus o real como a temática, né, o assunto central. O cartão, ele faz uma crítica. Então, se eu for voltar ali o cartão, né, quando ele coloca, né, que enquanto a gente vive grudado no telefone, a vida real vai passando. Eu tenho uma crítica. Ele é um texto mais argumentativo. Já o post do Facebook, ele apresenta um fato. Ok? Nós temos aí um texto verbal que apresenta somente um fato. Ele não, né, esse fato pode ser até entendido como uma crítica, mas é só a apresentação do fato. Que, né, ao chegar, né, até com um tom de ironia, né, um tom de humor, mas ele destaca que quando a gente chegava, a gente acabava ou pedindo um copo d'água, ou as pessoas acabavam oferecendo um copo d'água, um suco. Mas hoje, normalmente, ao chegar na casa, a gente já pergunta pela senha do Wi-Fi. Ou a pessoa acaba oferecendo já, né? E nós temos a mensagem em uma bandeirola de madeira, como eu disse, normalmente essas plaquinhas que ficam aí, né, enfeitando uma área, né, da casa, e dá uma posição sobre um tema. Ou seja, ele dá, de certa forma, o seu aspecto opinativo. Então, o propósito daí, né, se vocês olharem, ó, o primeiro, o propósito comunicativo era fazer uma crítica. O segundo, ele apresenta um fato, o propósito comunicativo dele. E o terceiro, o propósito comunicativo, era dar sua posição sobre o tema. Mesmo numa simples placa. Offline é o novo luxo. Ou seja, a pessoa conseguir se estabelecer sem ser dependente da internet é a nova caracterização de luxo. Né? Por exemplo, a ideia de que, né, também, né, você ter o contato com a natureza, ter o contato com as pessoas, agora é que é o novo point, né, a nova forma de se socializar. Os textos abordam, né, um tema, que é o virtual, né, versus o real, por meio, né, de três linguagens
diferentes, né, um cartão, né, 3 gêneros diferentes, um cartão, um post do Facebook e uma mensagem da bandeirola de madeira. Então, vocês veem aí que nós tivemos 3 tipos de linguagem, ou seja, 3 gêneros diferentes, ligados ao, né, em certo ponto, ao mundo virtual, aos gêneros digitais, e que tinham 3 propósitos comunicativos diferentes. Tá dando para acompanhar, meninos? Só bater aqui o print da tela de alguns alunos que entraram. Então, a gente vai analisar aí alguns textos. O primeiro texto é a música Abraço que não se digita, do Luan Santana. Vivemos tempos difíceis, momentos simples, não valem de nada se não publicar. O ego na hora se inflar, e um elogio idiota já é o combustível pra se difumar. Quantas curtidas merece o primeiro passo de um filho? Almoço em família, domingo, quando vamos dar valor pra isso? E olha que ironia, chegasse a porta do dia, sem uma bateria, saudade de novo. Então, nós temos aí, né, um abraço que não se digita. E o Luan Santana, ele acaba passando esses aspectos que a gente já trabalhou no início aí, sobre as relações virtuais. O texto 2, né, nós temos uma imagem, ok? Nós temos tão bom, tão bonito, tão completo, que a gente nem fotografou, nem localizou, nem postou, apenas viveu. E nós temos um artigo aí de opinião da Ana Cássia Maturano. Estar no mundo virtual faz esquecer que ele está inserido no real? Pessoas se expõem nas redes sociais sem medir consequências. O uso impulsivo da web complica a vida de adolescentes. Nas redes sociais, as pessoas chegam a fazer um diário sobre suas vidas. Contam tudo. Algo que, entre outros tempos, se restringia a um diário, que era apenas lido por quem o escrevia, tendo segredos ou não. Era um espaço privado. Hoje, por pouco que possam dizer sobre si, estão se expondo a milhares de pessoas em todo o mundo, sem ter bem clara a exposição que terão, com a diferença de que, queimando o diário, ele deixa de existir. Na internet, isso não acontece. Não basta deletar uma informação, uma foto ou vídeo. Eles podem ter sido copiados por alguém, que vai usá-los como bem entender. Não se tem o controle das coisas. Ok? Isso tem complicado a vida de alguns adolescentes, não só deles. Como a menina de 14 anos que teve sua intimidade exposta em imagens no site de relacionamento. Ou um rapaz de 19 anos que deu detalhes de sua vida pessoal, ajudando pessoas de má fé a planejarem seu sequestro. Estar no mundo virtual faz esquecer que ele está inserido no real, com a ideia de que tem controle sobre ele, que se está no comando, bastando dar um clique. Essa é uma das características observadas nos adolescentes, que sentem poderem e saberem tudo, como se sempre estivessem no controle das coisas de suas vidas. E aí, qual a opinião de vocês sobre os 3 textos? Qual é o ponto de vista de vocês sobre os 3 textos?
Vamos lá? Exponham aí, por favor. Nós temos o texto 1, que é a música do Luan Santana, uma canção, ok? Né? Abraço que não se digita. Nós temos o texto 2, que é uma imagem lá do Pinterest, né? Um aplicativo aí também de colocação de imagens, né? Com uma mensagem. E o texto 3, certo? Que nós vamos agora, seria, né, um artigo de opinião exposto, né, em, né, um blog de notícias, certo? Então, qual é o ponto de vista de vocês sobre, né, os três textos? Vamos lá, meninos. Para nós prosseguirmos, quais são os pontos de vista de vocês sobre os textos? Fátima, Cíntia. Sobre o texto 1, vocês, né, que são mais atenados à música, qual é o ponto de vista de vocês sobre ele? Porque certos acontecimentos em nossa vida, né, não precisa ser exposto para todos, né? Assim colocou a Thaís. Vocês conseguem, por exemplo, identificar aí qual seria o assunto e o tema de cada um, meninos? Lembre que isso aí vai ser o que vai ser pedido, né? Por exemplo, o texto 1 ele faz uma crítica ao uso do desenfreado da internet. Qual é essa crítica? Né, o Ciro colocou que nem todo mundo sabe lidar com evoluções. Em tudo, há um lado positivo e outro negativo. Muito bem, a gente vai trabalhar isso já já. Vamos ter uma questão sobre isso. Então, no texto 1, ele faz uma crítica ao uso desenfreado da internet. Vejam que o assunto principal aí é o, né, é não saber usar as mídias sociais ou a não necessidade de compartilhar tudo. Eu tive, por exemplo, né, um caso que, né, o cara era tão fanático em compartilhar, né, que ele morava em Campanário, ele acabou dizendo assim, partiu, né, Banco do Coreaú. E como ele era, né, dono né, de um pequeno comércio de lá, né, no meio do caminho ele foi assaltado, porque sabiam que ele ia com dinheiro. Então, essa necessidade de compartilhar tudo, né, muitas vezes, ela acaba tendo seu ponto negativo. É interessante você compartilhar os momentos felizes, né? É necessário, às vezes, você expor sua opinião, mesmo que ela seja triste, mas deve-se ter um controle sobre isso. Mas aí, essa crítica, ela é colocada na música como? Vamos lá, ó. Qual é a crítica colocada aí em relação a isso? Vamos lá para a primeira pergunta. Onde é que eu posso ver, por exemplo, essa crítica na música?
Vamos lá, Luan, Larissa, Vitória. Onde é que nós presenciamos essa crítica, né, na música? Nos primeiros versos, a Ludmilla colocou, né? Ela está colocando, Jéssica, a questão da crítica em relação ao uso desenfreado da internet. Em relação ao uso desenfreado na internet, onde é que a gente, por exemplo, coloca ver isso? Os momentos simples não valem de nada se não publicar. Ó, tá bem exposto realmente nisso aí. As pessoas estão mais preocupadas em registrarem o momento do que vivê-lo. Muito bem, meninos. Então, vocês veem aí que, né, essa necessidade de você publicar os momentos simples, né, como a Ludmilla colocou, né, de acordo com os versos do Luan Santana, ou né, a preocupação de registrá-los, né, no lugar de vivê-los, como a Letícia colocou, é o grande foco aí da música do Luan Santana. Né? Ele, tanto que ele indaga, né? Por exemplo, quantas curtidas vale o primeiro passo de um filho? Será a necessidade mesmo de publicá-lo? Será que não é algo importante para você e não para os outros? Para que estar expondo tudo? Né? Ou, por exemplo, né, e olha que ironia, ficar sem amor, tudo bem. E se o celular, né, não tiver a bateria? Então, eu consigo lidar, por exemplo, com a separação, né, com a minha namorada distante, mas eu não consigo lidar, né, muitas vezes, sem, né, com o meu celular sem a bateria, sem a necessidade de estar nas redes sociais. Muitas vezes a gente vê casais que saem, né, vão para o contato físico, né, a saudade do abraço aí é tão mais, né, acabam, no lugar de ter um contato físico, os dois estão ali impregnados, né, na frente da tela do celular. O Ciro colocou, deve haver uma limitação, não para todos, mas para a maioria. Isso seria a solução do problema explícito no texto. Nos dias de hoje, comparando com antigamente, as pessoas colocam algo que seria de entretenimento como realidade, deixando o real de lado para uma simples conexão que deveria ser utilizada apenas na necessidade. Né? No caso, como vocês dizem, né, o Ciro aí lacrou, né, fechou e objetivou a resposta. Então, muito bem, Ciro. E, né, de que maneira o texto 2 está relacionado com a ideia do texto 1? Vocês conseguiram visualizar isso? Né? De qual maneira o texto 2 se relaciona com a ideia do texto 1? Vamos voltar só lá no texto 2. Ó, tão bom, tão bonito, tão completo, que a gente nem fotografou, nem localizou, nem postou, apenas viveu. Qual foi a relação que teve entre os dois textos? Contradição? Vamos lá, ó. O primeiro texto ele faz uma crítica a quem publica. Tudo, a necessidade de quem publica. Ó. Vivemos tempo, né? Aqui deve ser tempos, tá, galera? Eu acho. Difíceis os momentos simples, não valem de nada se não publicar. Então a gente tem aqui, ó, que momentos simples não valem de nada se não publicar. Isso é uma crítica. O segundo, ele coloca que fez exatamente o que o primeiro determina. Seria uma contradição, então? Ou eles seriam, por exemplo, semelhantes ou complementares? E aí, Letícia, né, você saiu, mas eu estava destacando. Né? Nós temos no texto 1 uma crítica sobre esse uso desenfreado da internet, principalmente a necessidade de publicar tudo.
Já o texto 2, ele colocou exatamente isso, que não publicou, ele apenas viveu. Então, eu posso dizer que esse texto ele é semelhante, ele é contraditório ou ele é complementar comparado ao texto 1? Contraditório, contraditório. Letícia e Luan concordam. Ludmila também. Mas vejam bem, no texto 1, eu tenho uma crítica, eu não tenho uma defesa. O Luan Santana ele faz uma crítica. A saudade virou coisa antiga, nessa proximidade fictícia, né? Eu estou com saudade de um abraço que não se digita. Então, ele está fazendo uma crítica sobre isso. Ele não está defendendo. Se ele está fazendo uma crítica, o texto 2 faz exatamente o que o texto 1 orienta. Então, ele é complementar. Exatamente, Ludmila. Certo? Ele não vai ser semelhante porque ele não está criticando. Mas ele está dando uma informação complementar ao que o texto 1 deu, que é a necessidade de apenas viver o momento. Né? Tanto que ele descreve muito bem. O momento foi bom, foi bonito, foi completo. Então não houve necessidade nem de marcar onde era a localização, nem de postar a foto, nem de fotografar o momento. Então ele diz exatamente o que o texto 1 orienta a fazer. Então ele é complementar. Estar no mundo virtual, né, faz esquecer que ele está inserido no real, com a ideia de que se tem controle sobre ele, que se está no comando, bastando dar um clique. Essa informação foi uma opinião, né, a qual a autora destacou sobre os jovens. Né? Os jovens têm a ideia de estar no mundo virtual, faz esquecer que ele está inserido no real, como uma ideia de que se tem o controle sobre tudo, né, sobre ele. Né, e que você está no comando, bastando dar um clique. Você concorda com essa afirmação que está né, no artigo opinativo lá no terceiro texto? E aí, vocês concordam com essa afirmação? Vamos lá, meninos. A gente vai acabar, né, perdendo bastante tempo. Tem muita coisa aí que daria para a gente aproveitar. E aí, vocês concordam com essa afirmação? Que, por exemplo, vocês têm essa visão de que o mundo virtual é algo que vocês têm total controle ou não? Luan colocou que não, né? Mas alguém? Vamos lá, só para a gente ir reafirmando isso. E por que não concordar, né? Vamos lá. Fora o Luan, mais alguém concorda ou não? Então, é a internet que vai estar travando ou é vocês que não estão respondendo, meninos?
Vamos lá? Com a ideia de que se tem controle sobre ele, que se está no comando, bastando dar um clique. Ah, muito bem. Cintia colocou sim. Isso se dá, inclusive, na questão do cyberbullying, que atualmente é bastante forte entre os usuários digitais. Né? Muito bem, Cintia, é um bom lembrado. Né? O cyberbullying acaba afetando ativamente, né, o mundo virtual, principalmente, né, pessoas que agora se sentem isoladas, mais ainda, né, de trás de uma tela, né, e é por isso que é tão importante, né, tomar cuidado, por exemplo, com algumas brincadeiras, né, com as outras pessoas. A Ludmila colocou que o mundo virtual ainda está sendo, né, está tendo mais controle, sim, do que a gente próprio. Então, a gente vai identificar, por exemplo, agora, as peculiaridades de cada texto e quais as respectivas temáticas deles. Ok? Então, esse texto pertence a qual gênero? O texto 1 era o que mesmo? Vamos falando aí no microfone para ser mais rápido. O texto 1, qual era o gênero que ele pertencia? O texto 1 era do Luan Santana, né? Uma música, muito bem. O gênero canção, música. O texto 2. Olha o que eu disse. O texto 2 era o quê? Foi publicado na rede social, então era um poema. Por mais que descrevesse, ainda não era, Letícia. A gente pode considerá-lo como um pôster da internet. Tá bom? E o texto 3? Um artigo, muito bem. Então, o autor do texto, vocês conseguiram identificar quem era? Estava lá, não estava? Quem era o autor do texto 1? Luan Santana. E o texto 2? Vocês conseguiram identificar o texto 2? Um internauta, né? Realmente não dava para. Não tinha o nome dele. E o texto 3, vocês conseguiram identificar? Ó, no texto 3, quem era? Ana Cássia Maturano, né? Uma jornalista. Quem, né, o fez, teve a intenção de. Vamos lá, qual era a intenção, qual era o propósito comunicativo do texto 1? Ludmila fazer uma crítica. O texto 2, qual era o propósito comunicativo dele? Qual era o propósito comunicativo do texto 2? E aí, qual era o propósito comunicativo do texto 2? Vocês conseguiram identificar? Vamos lá, botar nele, ó. Qual era o propósito comunicativo aqui? Uma reflexão? Sim. Não deixa, né, o post aí não deixa de fazer, né, uma reflexão. Ele não informou nada, né? Ele foi para uma reflexão. E qual era o propósito comunicativo do texto 3? Qual era o propósito comunicativo aqui do texto da Ana Cássia Maturano? Normalmente, qual é o propósito, né, de um artigo de opinião? Conscientizar as pessoas? Também, Ciro.
Pronto, eu já ia dizer, mas a gente tem aí um verbo que está muito ligado aos artigos de opinião, que é argumentar. E acima do, quando a gente argumenta, a gente está tentando persuadir alguém. A gente está tentando convencer alguém que, a meu ponto de vista, é o correto. Ok? Aí nós vamos para a próxima ponto. O tipo de linguagem e tom. Qual é o tipo de linguagem aí usado no texto 1? É formal, informal, técnica, culta? Qual é o tipo de linguagem? Qual é o tom aí? Poética? Qual é o tipo de linguagem utilizada no texto 1? Vamos lá rapidinho para ele. Ó. Qual é o tipo de linguagem utilizado no texto 1 aí? Coloquial. Sim, não deixa de ser coloquial. Tá bom, Cíntia? Ela não tem uma linguagem tão formal, né? É uma linguagem mais informal. Né? Musical, poética, a gente também pode ter considerado exatamente isso, né, Ciro? Mais voltado para uma linguagem musical, poética. E no texto 2? Qual é o tipo de linguagem predominante? Qual é o tom aí, por exemplo, predominante? Informal, né? Coloquial. E no texto 3, qual é a predominância aí? Vejam aí, por exemplo, os termos, ó, restringia, exposição, né? Uma linguagem formal. Muito bem, né? Uma linguagem mais, né, culta. Qual é o tema em cada texto? No texto 1, qual é o tema? Eles tratam até do mesmo assunto, mas o tema aí acaba diferenciando. Qual é o tema exposto no texto 1? A gente trabalhou isso agora. A proximidade virtual, sim, né? Não deixa de ser. Mas a gente tinha uma. O tema está muito ligado ao nosso objetivo, né? Nossa finalidade. Então, qual era a temática aqui da música? A exposição desnecessária da internet. Muito bem, Letícia. Então, a exposição desnecessária da internet é um assunto ou tema que está compartilhado entre os três, mas a gente vê principalmente, né, no primeiro e no terceiro. Ok? De certa forma, o primeiro e o terceiro eles são bem semelhantes. Né? Eles fazem a crítica dessa necessidade de exposição à internet. Certo? Enquanto o segundo é só complementar, eu poderia colocar que o terceiro é semelhante. Eles só usam linguagens diferentes. Vejam aí, né, a dica aí, né, para quando for abordar isso na prova. Então a gente vai analisar só mais alguns textos, tá bom? O primeiro texto é a música Burguesinha. Que pena que a gente não vai dar nem tempo, né? Só falta 5 minutos aí para a aula acabar, a não ser que vocês prefiram a gente ver tudo. Então a gente tem aí, ó, só um pouquinho da música, só para descontrair. Vai num cabeleireiro, no esteticista, trabalha o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro fora, vai voar. Final de semana, na casa de pai, vai sendo na maior da terra, basta balada, estrada, posso sorrir, Então a gente tem aí no texto 2, né? O texto 1 é a letra da música Burguesinha, né?
né, de Seu Jorge, mas aí a gente tem o texto 2. Burguesinha, 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 burguesinha. Em apenas 16 versos, 4 estrofes, sem contar o refrão, a letra da música Burguesinha, composta por Seu Jorge, Gabriel Moura e Pretinho da Serrinha, esbanja ironia. Não a ironia cáustica de um Machado de Assis, mas a ironia acomodada e boa praça do samba, da Bolsa Nova. Ao mesmo tempo em que sauda a burguesinha, um filé de moça, critica com certa veemência o capricho das nossas elites, sempre virada de costas para a realidade da população em geral. Lembrando que a população não apenas não come croissant, como sequer saca dinheiro, sequer faz o cabelo, espremida dentre a rotina estafante e a falta de dinheiro. Nesse sentido, Burguesinha celebra o bem viver, o American Way of Life, né? O caminho da vida americana, sintetizando em alguns ícones o que a marca, né, a pequena burguesia. Essa necessidade de mostrar-se diferenciada, consumir o que há de melhor, estar na moda, malhada, o que a torna quase um hino desbochado daqueles que perseguem exatamente esse modo de vida. Mas o faz ambiguamente. E aí a beleza de qualquer arte, pois narra do ponto de vista da própria classe favorecida. É evidente que se a música adota o ponto de vista da burguesia para ironizar sua superficialidade, revelar sua pobreza intelectual, ainda que ironize e revele sem acusar, sem protestar, e não realmente bajular aquelas que enfeitam os calçadões. Então, sobre os textos, qual é a ideia comum entre o texto 1 e o texto 2? A. Os textos descrevem a burguesinha como uma classe social de mulheres ricas e criticam a vida fútil levada por elas. B. Os textos descrevem a burguesinha, mostrando seus pontos positivos e destacam os benefícios de uma vida social abastada. C. Os dois textos expressam uma opinião negativa a respeito da mulher burguesinha e destacam os caprichos que celebram o bem viver. D. Ambos salientam a figura da burguesinha. A canção descreve seu status social com certa ironia e a resenha valida essa imagem criada na canção. E os dois textos abordam a figura da burguesinha, a canção ironizando seu status social e a resenha enaltecendo essa vida privilegiada da classe dominante. E aí, qual das alternativas descreve a ideia comum entre os dois textos? E aí, meninos, qual das alternativas nós temos aí, ó? Vou até voltar lá no texto. O texto 1, nós temos a música do Seu Jorge, Burguesinha, né? Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista, né? Saca dinheiro, vai de motorista com seu carro esporte, vai zoar na pista, fim de semana, né? Na casa de praia, só gastando grana na maior gandaia. E nós temos o texto 2, né, que destaca aí, né, que sauda a burguesia, né, critica com certa veemência o capricho das nossas elites, sempre virada de costas para a realidade da população em geral. Né? Lembrando que a população não apenas não come croissant, né, não saca dinheiro, e, né, destaca aí, né, que a música faz ambiguamente, e aí a beleza de qualquer arte, pois narra o ponto de vista da própria classe favorecida. E qual das ideias é comum
entre os dois textos? Letra C. Os dois textos expressam uma opinião negativa a respeito da burguesinha e destacam os caprichos que celebram o bem viver. Quem mais? Quem mais? Só o Ciro, galera. Letra A, Letícia. Os textos descrevem a burguesinha como uma classe social de mulheres ricas e criticam a vida fútil levada por elas. Se a gente olhar, Letícia, na letra A, há uma ironização, né? No texto 1 há uma ironização, né? Mas não há uma crítica totalmente exposta. Ele utiliza isso de uma ambiguidade. Certo? Então, se a gente nós formos verificar isso, seria a letra D, Ciro. Por quê? Ó? A resenha ela valida essa imagem criada na canção. Ela vai validar, né? Ele coloca tudo isso, mas a resenha ela não enaltece essa vida privilegiada da classe dominante. Tá bom? Lembrando por quê? Ó, nós vamos por inicialmente, vamos identificar os dois textos. O primeiro texto é uma canção. O segundo é uma resenha. O que é que vai ser uma resenha? A resenha é um resumo crítico de um texto. Então, nesse ponto, nós vimos exatamente, é uma reflexão em cima do primeiro. Então, ele valida essa imagem criada já no primeiro. Enaltecer é como eu colocasse para cima, né? Favorecesse, engrandecesse. Então, na letra E, eu não estou engrandecendo a vida da classe dominante, não. A resenha não faz isso. Ela faz uma validação da opinião já dita na canção. Certo? Ele apresenta, sim, uma crítica própria, mas, ou seja, ele valida a crítica que já foi iniciada, né, na canção, mas a canção ela não traz essa crítica. Tá bom? Meninos, eu sei que aí o horário, né, já, né, extrapolou agora, mas aí a gente tem mais duas questões. Vocês ficam à vontade, tá, para saírem. Mas é em relação ao texto 1 ou diretamente à burguesinha? Não, a crítica lançada no texto 2 é em relação à burguesinha. Ela faz uma concordância aqui, ó. Deixa eu ir bem aqui, ó. Vamos lá voltar só para. Ele coloca que o texto sauda a burguesia, né? Fala dela, né? Elogia ela, mas com um olhar crítico aos caprichos da nossa elite. Aí ele coloca ainda, sempre, né, que nossa elite está virada de costas para a realidade da população. Então essa crítica é em relação à elite brasileira, tá bom? Ele ainda coloca, por exemplo, ó, que, né, né, faz uma relação à vida, aquela vida, né, do caminho americano, aquela status, né, a vida de status. Ou seja, é como fosse um hino debochado do que ele persegue. Então, eles não fazem. Normalmente, a crítica não é sobre a música. Por mais, né, é em cima também
dos aspectos, né, da burguesinha. Lembrando que o texto é, sim, em relação à música. Né? Ele faz uma descrição do que se trata a música. Né? Tanto que ele concorda nesse aspecto. Os dois textos são em comum nesse aspecto. Bom, são semelhantes no que se retrata a burguesinha. Só que um ele faz uma certa ironia e no outro ele faz uma resenha sobre o primeiro, destacando essa crítica sobre a burguesinha. Então, no texto, né, nós temos mais uma questão aí, ó. SEMAS emitirá licença para instalação de usina solar em Caucaia. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente emitirá licença de instalação para a construção de uma usina de geração de energia elétrica de fonte solar, no distrito de Sítios Novos, em Caucaia. A usina ocupará 528 hectares dos 726 hectares da Fazenda Lavras. Será formada por 8 conjuntos de placas de captação da energia solar, formadas por 619.710 módulos fotovoltaicos. Em pleno funcionamento, a usina terá potência nominal total de 196,04 megawatts e potência instalada total de 219,99 megawatts. Na fase de instalação, serão gerados 300 empregos. No texto 2, nós temos energia solar. Energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol. Basicamente, ao ser captada, a luz solar é convertida em energia. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica, respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção enérgica. Sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. A partir da leitura dos textos acima, podemos afirmar que a. Os textos apresentam ideias opostas referente ao mesmo tempo. B. A presença de dados no texto 1 impossibilita sua compreensão pelo público em geral. C. A ausência de dados no texto 2 torna seu conteúdo inválido para o público a qual se destina. D. Por abordarem o mesmo tema, os textos podem ser substituídos um pelo outro sem prejuízo para o público leitor. Ou embora abordem o mesmo tema, os textos apresentam diferenças quanto ao propósito comunicativo, ao gênero e ao público ao qual se destinam. E aí, quais seriam dessas alternativas? Letra E, né? Exatamente, Ciro. Nós temos aí, ó, o texto 1, o propósito dele comunicativo é informacional. E ele é uma notícia, é um gênero. E o público normalmente, né, é o público jornal, né, do jornal é o público em geral. Tá bom? A passar a informação. Já o propósito comunicativo do segundo texto, por mais que ele seja informacional, ele é um propósito conceitual, né? É um dado conceito sobre energia solar. Enquanto a notícia ela informa sobre um fato, né? Ele informa um fato que está acontecendo, né, no cotidiano, né, naqueles dias. O propósito comunicativo do texto 2, né, e o gênero relacionado ao texto 2, é um texto, né, conceitual, um texto didático. E o público normalmente é voltado a estudantes. Então a gente tem aí as diferenças, por mais que eles abordem o mesmo tema. Lembram que a gente disse isso? Textos com o mesmo tema podem ter propósito comunicativo, gênero e públicos diferentes. Lembrem disso na hora de fazer as questões da avaliação. Certo? Então a gente tem aí uma questão do Enem,
Então, para a gente concluir hoje, né, a característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte, a simplicidade no sentido da escolha lexical, a concisão e a coerência, que se traduzem em texto curto, em linguagem coloquial e em organização direta. E o ritmo marcado é pelo locutor, né? O locutor da rádio é que deve ser o mais natural do diálogo. Ele é que, né, marca o ritmo da conversa com os seus, vamos assim dizer, ouvintes. É esta organização que vai reger a vinculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, da emoção, personalidade ao relato do fato. Então, a linguagem da rádio multimídia. Então, aqui é a característica das rádios, né, radiofônica, a oralidade. Lá no texto 2, nós temos a música da Blitz, A Dois Passos do Paraíso. Para não ficar só a leitura, nós temos aí o áudio. Deixa eu só. Esse é mais um programa da série Dedica uma canção para quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma cartinha de um ouvinte que nos escreve e assina com sigilo seu nome de mariposa apaixonada do Rio de Janeiro. Seria o dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Iracema do Norte, cujo desaparecer está no dia. Volte, Orlando, volte. Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, e para-choque do... Aí nós tivemos, né, o primeiro texto falando sobre as características da oralidade da radiofonia, e o segundo texto, né, falando sobre, né, a música do Blitz, da Dois Passos do Paraíso. Em relação ao texto 1, que é a análise da linguagem do rádio, o texto 2 apresenta em uma letra de canção,
A. Estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor, típico da comunicação radiofônica. Lirismo na abordagem do problema, o que afasta de uma possível situação real da comunicação radiofônica. Marcação ritma dos versos, o que evidencia o fato de o texto permanecer a uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica. Diferenciamento do texto a um ouvinte específico, divergindo da finalidade da comunicação do rádio, que é atingir as massas, ou é objetividade na linguagem caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos, de modo a diminuir as marcas de subjetividade do locutor. Qual dessas alternativas representa o texto 2 em relação à análise da linguagem do rádio que tem no texto 1? O texto 2, qual das características aí dele se destacam em relação ao texto 1? Qual seria delas? E aí, meninos? Volta no texto 2, para já. O texto 2, né, eu só peguei a parte principal. A rádio atividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Ó, Arlindo Orlando, volte! Então, se você vê, a gente consegue visualizar na letra da música o mesmo princípio de fala de um locutor de uma rádio? Sim ou não? Não, Letícia. Os locutores, por exemplo, não falam desse jeito. Mais um programa da série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Os locutores de rádio não falam assim? Sim, né? Então, se a gente vê como eles falam desse jeito, nós temos um estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor. A música, tá? A gente pensa que ele está falando, tá na letra da música aquilo. É como se fosse um radiolito, né? Um locutor de rádio destacando, né, a fala com alguém. Mas, por mais que seja um indivíduo específico, isso é uma característica ainda de rádio, não é a letra D. Tá bom? É um indivíduo específico, né, a mariposa apaixonada, mas ele está falando para os demais, ele está falando com ela e para os demais sobre ela. Então, esse estilo simples da fala dos interlocutores de rádio pode ser visto na comunicação radiofônica. Além disso, o que é bom frisar, o texto 2, né, a música da Blitz, ele tem uma composição que a gente chama de texto híbrido, ou texto de intergenericidade, ou seja, intergênero. O que é isso, professor? É uma característica que está sendo abordado muito no Enem. São textos que, né, não é a mesma coisa que intertextualidade. A intertextualidade é um texto que cita outro. Já a intergenericidade é um texto de um gênero que traz características de outro gênero. Nesse caso, a canção, que é um gênero textual, traz as características da fala oratória de um locutor, que é um gênero marcado, né, pela linguagem da rádio. Então, eu tenho uma intertextualidade, intergenericidade,
ou, né, características do gênero rádio dentro da letra da música, tá bom? Que é a letra, né, da canção Blitz. A gente vê isso, por exemplo, dentro, né, de uma propaganda que utiliza de uma tirinha, de um cartaz que utiliza, às vezes, de um poema. Então, tudo isso a gente chamaria de texto híbrido ou intergenericidade. E é uma questão que vocês devem estar estudando, porque é uma questão que está sendo muito cobrada nos Enems. Né? A gente tem aí cada Enem trazendo 2 questões com esse estilo. Tá bom? Então, meninos, ó, desculpem aí pelo passar da hora, a gente passou aí 20 minutinhos. Vocês vão lá no Google Classroom, já vai estar a avaliação. Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? E muito obrigado pela participação e sucesso lá nos estudos de vocês. Ok?